nossa missão. Muitos anos de história na educação. Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos iniciar mais uma semana abençoada, repleta de novidades, traçando nossa rotina de estudos, e eu trago para vocês hoje um conteúdo que é bem interessante. Nós vamos entender no nosso capítulo, que é as noites estreladas, como é que funcionam aqueles coloridos, como no nosso ambiente são formados os arco-íris. Pois bem, nós vamos entender um pouquinho com o nosso experimento de hoje, revelando as cores. Esse resultado aqui, nós vamos conhecer o passo a passo do nosso experimento. Para isso, a gente vai entender um pouquinho como é que isso tudo funciona. Nós sabemos que a formação do arco-íris, ele se dá pelo calor do ambiente e com a formação de alguns gases. E esses gases, juntos, oxigênio, carbono e nitrogênio, fazem com que haja uma coloração e com as gotículas de água formem aquela coloração linda do nosso arco-íris. Aqui nós vamos revelar apenas duas cores e nós vamos precisar de alguns equipamentos bem simples. E nós vamos estar utilizando agora 2 copos de vidro, como eu vou mostrar a vocês. Aqui eu tenho 2 copinhos de vidro pequeno, com metade da sua capacidade de água. Porém, nenhum deles eu acrescentei bicarbonato de sódio, apenas uma colherzinha de bicarbonato de sódio. E em outro copo eu adicionei o vinagre branco. Só que aí a revelação dessas cores que vai ser formada aí, nós vamos conhecer a partir dos componentes químicos. Vou compartilhar aqui um pouquinho da minha imagem para mostrar mais sobre esse experimento, que é bem interessante. Vamos lá, vamos conhecer. Aqui, como eu mostrei a vocês, nós temos poucas composições para formar a nossa revelação de cores. Eu utilizei o vinagre branco e aqui, também junto com bicarbonato de sódio, que eu acrescentei em um dos meus copinhos, eu tenho um pouquinho de chá de repolho roxo. Como foi que eu fiz esse chá? Coloquei algumas folhinhas desse repolho roxo em uma panela com água e deixei levantar fervura por 5 minutinhos. Depois desses 5 minutinhos, eu obtive um caldo, um chá de coloração meio arroxeada e deixo aqui. Pode ser quente ou frio. Só que nessa utilização, nós vamos ter aqui, nos nossos copinhos de vidro, nesse copinho eu tenho bicarbonato de sódio diluído em água e nesse outro eu tenho o vinagre branco. Como é que a gente vai perceber que nesses copinhos transparentes a gente vai revelar as cores? O suco de repolho roxo é que vai ativar essa coloração rosa e verde. Então, eu posso entender que aqui no copinho de água com vinagre, nós vamos revelar a seguinte cor. É bem rapidinho o processo. Né? Eu só adicionei um pouquinho do chá de repolho roxo e nós tivemos a revelação da cor rósea. Agora, no copinho de água com bicarbonato de sódio, nós vamos revelar mais uma cor. O suco de repolho roxo, ou o chá de repolho roxo, ele pode ativar, junto com esses componentes químicos que eu coloquei, as cores. Por isso nós chamamos de revelação das cores. Tá aí o nosso revelando as cores do arco-íris, mostrando para vocês componentes bem simples que a gente pode ter em casa e fazer um experimento bem bacana. Eu espero que vocês tenham entendido nosso experimento de hoje e na nossa aula de interação a gente vai estar descobrindo um pouco mais sobre esse experimento e tirando as suas dúvidas. Um beijo de tia Matilde e até a nossa próxima aula. Preparar para o futuro é nossa missão. Muitos anos de história na educação.